Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro diário com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Damos início ao mês de outubro. Hoje, dia 1º de outubro, quinta-feira, celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja, a padroeira das missões. Mês de outubro é o mês que nós vivenciamos a campanha missionária e também o mês da padroeira do Brasil, que celebraremos no dia 12. O evangelho que nós iremos ouvir hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando a campanha missionária 2020 e propriamente o evangelho de hoje vem falar da escolha, da missão, os discípulos que são enviados em missão. Muito interessante observar, e é uma característica do evangelista São Lucas, que Jesus não envia somente 12 apóstolos. Jesus também envia mais 72 discípulos. A missão é urgente, a missão deve acontecer. Mas, outra coisa também que observamos neste evangelho, além de enviar os apóstolos, enviar também os 72 discípulos, Jesus nos diz da penúria da missão, a penúria dos operários. A messe é grande, mas poucos são os operários. Mas por que pouco são os operários? Porque para seguir a Jesus, como vimos no evangelho de ontem, é necessário disponibilidade. E aí, o evangelho quer nos colocar algumas coisinhas importantes para a nossa reflexão. Primeiro, quero seguir a Jesus, mas eu tenho mansidão? Tem espírito de pobreza? Tem espírito de paz? Não tenho exigências no seguimento? Interesso-me pelas necessidades dos outros? Estou disposto a anunciar o reino de Deus? Também estou disposto a ser rejeitado? E aí que a gente se pergunta: tenho um pouco dessas características que são exigidas no discipulado? Mas sabemos que se a missão for rejeitada, do mesmo modo ela acontece. Como nos diz Jesus, o reino de Deus está próximo.
E essa rejeição não deve desanimar a vida dos discípulos, mas pelo contrário, deve servir também de estímulo, porque ali está também a acolhida. Observamos no Concílio Vaticano II, hoje dando abertura a esta campanha missionária 2020, que nos diz: aqui respondam com amor, generosidade e prontidão à voz de Cristo, que nesta hora os convida com mais insistência, e ao impulso do Espírito Santo. Sintam os jovens de modo especial que a eles se dirige este apelo. Aceitam-no com ardor e magnanimidade. Isso nós vemos na Ad Gentes, número 33. Então, o Concílio Vaticano II também nos convida a fazer a nossa opção do segmento, ser missionários. Neste mês missionário, nós teremos a oportunidade de refletir diariamente o tema, que é a vida é missão, e também o lema, eis-me aqui, envia-me. Peçamos, meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebrando Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela interceda pela missão no mundo inteiro. Lembrando que a missão, ela é intrínseca à Igreja. Segundo São Lucas, é próprio da Igreja ser missionária. Ela nasce da missão. Ela brota da cruz, da ressurreição, mas ela continua a missão de Cristo no mundo. Sejamos também nós, meus caros irmãos e irmãs, missionários. Façamos a nossa parte na evangelização. Façamos neste momento a bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Santa Teresinha do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja, interceda por cada um de nós e por este mês missionário.